Boa noite, gente. Vamos lá. Oi, Nanda. Boa noite a todos. Boa noite, naves. Boa noite, amigos. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora. Nanda, te convidando aqui. Oi. Eu já Ah, te convidei. Vê se você. Opa! aí, que maravilha! Agora sim! Ai, Que ótimo, eu já estava esperando 3 tentativas já, hein? que coisa boa! Maravilhoso. Bom te ver, que saudade, que delícia! Eu falo, meu Shiva, né, me perguntou, e a live? Tava falando, a live vai ser maravilhosa, porque uma vontade de ver a Van, que olha, já vale tudo, né? Linda, que delícia estar aqui. De 30 para 30, né? Vamos falar assim, né? Vamos, Nós duas, a gente nascemos no dia 30, então já fala dessa potência aí, desse 3 super, né? Um super exponencial poderoso. aí. Ai, que Sim. delícia! Que bom estar aqui, que bom poder falar dessa energia do 3, que bom poder falar de Tantra, que bom poder compartilhar isso aí, trocar uma ideia nessa noite linda, né? E olha que troca tem tudo a ver com 3, com essa energia aí de gêmeos, essa energia mercuriana. Então vamos cambiar. Vamos falar sobre isso, quero saber tudo desse 3 aí nesse finalzinho de mês, né? Para a gente se preparar para entrar para o mês 4. E também sobre o portal, né, Van? Tem um portal lindo aí chegando. E para que a gente possa aproveitar, se conectar e entrar no mês 4 mergulhando de corpo e alma. Sim. Então o que você prefere que eu comece falando, Nanda, dessa energia aí para dar um gancho para o que você quer abordar? Vamos lá, sejam Oi, bem-vindos a todos, gente. Bem-vindo a olá, todos, boa noite. Melzinho. O pessoal teve que sair e entrar de novo, né? Mas agora daqui a pouquinho eles vão chegando. Isso. E depois fica gravado também, é o momento de sempre rever, né? Tem algum tema especial que você quer que eu trate? Ah, eu quero saber dessa energia do 3 aí, o que que a gente vai, como é que a gente vai se preparar, né? Embora o mês já esteja finalizando, mas a energia está muito latente ainda, pelo que a gente conversou também, né? E eu vi a live, tem uma live, gente, linda da Van no YouTube, tá? Depois a gente deixa o linkzinho para vocês. E lá, assim, ela já traz toda essa questão energética. E era tudo que a gente estava sentindo já aqui, sabe? As chakras que chegam, né? Meu Shiva, enfim, a gente já estava vivendo nessa energia. Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que que nós passamos aí nesse mês, praticamente 3, né? E como a gente agora se preparar, fazer essas limpezas aí, se conectar para a gente entrar para o mês 4. Pode ser assim, Ivan? Senão a gente vai trocando aqui. Vamos. E conforme você achar, você vai me cortando, tá? Vai me podando aí que o brotinho 3 ele gosta de manifestar mesmo. Então, gente, assim, começando, a energia do 3 é uma energia muito ligada à Trindade, é uma energia trina. Toda manifestação, né, no mundo material, nesse mundo 4 que se refere até esse 4 que a gente vai entrar em abril, antes de virar matéria, antes de se materializar, ele precisa ser manifestado. Então, tudo começa no mundo das ideias, no imanifestado. Né? Tudo que não existe no mundo da matéria já existe nesse mundo manifestado. E quando a gente fala dessa manifestação, a gente tem que falar dessa comunicação. A gente tem que falar dessas ideias, a gente tem que falar desse brotinho, que é um dos símbolos ligado ao 3, é aquilo que vai crescer, mas que já tem vida, né? Começa nesse mundo aí e manifestado, invisível. Fala desse abstrato, fala dessa arte, dessa primeira arte que é espontânea, mas vai falar dessa trindade que em diversas culturas é o aspecto que você tanto começou falando aí do seu Shiva,
e que é uma energia ligada assim é uma das faces do Criador, né? É como se o Criador tivesse três faces. As deusas são as três deusas do destino. A gente começa todos os nossos ciclos de vida dividido em três grandes ciclos, né? Do nascimento, da vida e da morte. A gente tem o nosso dia de nascimento, o nosso mês, o nosso ano de nascimento. Antigamente, as estações elas eram três estações. Eram três estações voltadas a esses ciclos da Lua. Então, a gente não tinha aí, né, a Lua nova, a gente tinha ali a Lua crescente, que era uma das deusas, né, ligado a essa questão mesmo de ser a flor da juventude, aquela juventude que vai ser a primeira tecelã, né, a que vai conduzir aí os ciclos da vida. Depois você vai ter a lua cheia relacionada ao ápice. Então, é muito relacionada àquilo que a gente externaliza de mais instintivo, os nossos instintos animais, mas também, enquanto a primeira é considerada também o branco, uma pureza, uma energia muito ligada até às três Marias, né? As Marias nessa trindade tem a Maria como a Virgem, e a gente vai ter Diana, Virgem também. A gente vai ter a Maria como mãe e a gente vai ter a Maria como rainha. Então, assim, nessa Ela chega a me segunda lua, arrepiar. é, a gente tem essa energia ligada ao vermelho, que é de luta, mas também do amor. É um ápice da mulher da madura, sabe? Ligado a uma maturidade assim na sua plenitude de beleza, na sua plenitude de vitalidade. E a terceira lua é relacionada a essa lua minguante. E aí a cor negra, aquilo que precisa a gente deixar ir, é aquela que é inevitável, né, das grandes deusas. É aquela que vai cortar o fio da vida. É E Kali. mesmo depois dessas questões ligadas ao patriarcado, eles não conseguiram mexer nesse poder dessas três grandes deusas do destino. Então, quando a gente olha para esse três, ele vai representar muito. Aí, voltando para as estações do ano, a gente não tinha o outono, que é uma estação que a gente acabou de entrar. A gente tinha ali, entre essas polaridades do 1 e o do 2, o verão e o inverno, entre as polaridades do masculino, da ação, da gana, da garra, daquilo que vai iniciar projetos, aquilo que vai avançar. E a gente tinha do 2 aquilo que era mais receptivo, mais o feminino, mais é aquilo que está ligado ao sensível, mais ligado aos prazeres, mais ligado a essa energia até de touro, né? Então, a gente, dentro dessas energias complementares, mas que por muito tempo foi e ainda é visto como uma dualidade oposta, uma dualidade que estivesse em confronto, a gente tem aí a terceira manifestação. Então, entre o inverno, o verão, o ápice e o inverno, a gente tem ali a primavera. Então, nasce esse brotinho com uma condição daquilo que vai crescer. Aquela flor que depois, aí sim, com as quatro estações, assim, com quatro que vai surgindo aí, principalmente dessa energia de organização do caos, a gente tem aí aquilo que vai crescer, que vai se transformar depois, futuramente, num fruto, né? Em algo que a gente possa dividir essas estações de uma forma mais amena. E aí trabalhar essas potencialidades, né, dentro das dualidades. Então, o 3 ele vai sempre se referir aos aspectos daquilo que conecta. Ele vai ser como se fosse uma síntese dessas duas polaridades. Entre a tese e a antítese, a gente tem a síntese. Então, tem muita coisa para falar Ótimo. desse 3. Esse filho, né? Dentro das trindades, a gente tem aí pai, mãe, o filho, Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Ísis e Horus. Então, esse Shiva, que é o considerado renovador, mas também o destruidor, ele vai falar de tudo aquilo que a gente precisa manifestar dentro das nossas origens, honrar, sim, essas polaridades anteriores, mas criar um novo. E são essas ideias que a gente manifesta através daquilo que a gente coloca pela arte, pela fala, pelo som. O próprio som, né, já nasce aí da tensão de duas cordas, dessa união desses dois pontos, mas uma tensão. É algo que precisa tensionar para criar um novo. E depois, quando você cria esse novo, aí você busca harmonia. Que aí vai ser depois um número 6 que a gente vê mais adiante, que na verdade é duas vezes, né? A harmonia desse número 3 e que vai ser Afrodite, e que vai ser essa Meu grande Deus. deusa
do amor maravilhosa aí. Vamos, vamos por partes aqui, vamos pegando um gancho aí, porque ó, uma das coisas assim, tudo que você falou foi incrível e importante, a gente vai destrinchando tudo isso, né? Mas uma coisa que eu peguei aqui que eu acho bacana a gente dar uma reforçada é a questão que você falou do brotinho. E você trouxe aí toda essa questão da natureza, esses ciclos da natureza. E uma das coisas importantes é que a gente não esqueça que, embora somos um ser racional, somos natureza, que a gente se vê desconectado disso, né? Isso. Então, na natureza, tudo precisa brotar. A gente precisa cuidar. Vai um tempo para que se manifeste, para que dê flores, para que dê frutos. E nós, né, nesse esse patriarcado, né, e nessa vida material, e com essa era da informática, que é tudo muito rápido e tudo mais, muito solúvel, né? A gente fala, a gente tem essa dificuldade. Tudo na natureza vai um tempinho e nós queremos tudo imediatamente. Então, eu acho importante a gente trazer essa questão do broto, porque o broto, ele já é algo que precisa ser cuidado. É como um bebê, Sim, né? Ele exatamente. precisa ser cuidado. Então, isso é bacana a gente trazer para que nós tenhamos essa paciência e esse cuidado em gestar, em parir, em brotar, né? E cuidar para que isso se manifeste. Faz sentido para você, Evan? Na verdade, faz, e ao mesmo tempo, assim, é interessante a gente abordar, porque quando a gente olha isso para o lado da numerologia e para essa manifestação trino, na verdade, ele ainda não chega preparado. O Uhum. 3 justamente vem assim, é uma energia que ele vem dessa união do um, desse masculino, desse ligado a Marte, a Áries, desse impulso de ação, com o 2, que é essa sacerdotisa, que é essa casa de touro, que precisa aterrar essas emoções. Trabalhar a paciência, né? Ela vai trabalhar o templo, que acolhe para poder depois permitir, sim, uma gestação no terceiro ciclo, no 3, que vai ser a grande imperatriz. Então, assim, a energia de touro está muito relacionada ao prazer, mas aquilo que você permite receber, a sensibilidade, né? Quando nasce esse brotinho, que muitas das vezes a gente usa essa analogia, é um brotinho porque é a criança, é aquilo que vai crescer, ela ainda tem muita ansiedade de crescer. A criança, ela tem esse estímulo, como se fosse, ligado à energia vital, esse número 3, sabe? E é algo que às vezes acaba assim, a criança, quando ela né, a sua natureza, ela é muito espontânea e ela não tem filtro. E acaba também não tendo assim, né? Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tem o imediatismo, ela tem ansiedade, ela faz a pirraça se ela não consegue as coisas naquele momento. E isso é uma coisa para vocês analisarem como que estão a relação emocional de vocês nesse mês de março. Uau! Passado aí o Desse jeito, carnaval, uma esse ápice, criança né? birrenta. Porque a criança, esse 3 é uma energia muito de querer fazer arte, é o arteiro. Sabe, é Mercúrio, era aquele que tinha acesso aos 3 mundos, é aquele que vai fazer justamente o câmbio. A comunicação é a porta para o conhecimento, mas a tônica de Gêmeos, o que, que é? Na verdade, ele vai trabalhar, eu comunico, eu tenho conhecimento, mas eu duvido. Eu sei, mas eu duvido. Então, ele, por quê? Sabe, esse questionamento da criança, por quê? Para quê? Não aceitar, né, aquela regra ali primeiramente imposta. E aí depois, Nanda, conforme ele vai realmente se permitindo vivenciar alguns ciclos, se permitindo voltar um pouquinho para essa face da mãe, para esse 2, para esse acolhimento, para essa sabedoria, para essa paciência, para esse touro, né, que gosta das coisas seguras, fincadas, aí sim ela aprende, esse brotinho, essa criança aprende a ser a grande imperatriz. E aí sim dominar. Então é como se a gente tivesse dentro desse 3, os 3 grandes ciclos da vida da nossa parte de amadurecimento mesmo desse brotinho. Essa deusa do destino, sabe? Que vai ser a jovem, mas ainda pura, imatura, ingênua. A segunda, que já tem a maturidade. E aquela terceira que todo mundo fala assim, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje com mais nova, né? Com a sua idade. Então, é algo que, assim, esse 3, ele vai estar sempre permitindo que venha um novo, mas ainda honrando um pouco
tem que aprender com essa mãe, sabe? E ao mesmo tempo tem o impulso do pai, tanto que é o filho. Entre aspas, essa energia solar vital que vem desse uno, dessa trindade que vem desse uno. E aí o 4 de abril, ele vai justamente trabalhar a tônica da ordem no caos. Mostrar as 4 fases, mostrar os quadrantes do nosso relógio, inclusive, né? Quando a gente olha o nosso relógio, tem ali, são 3 vezes o número, na verdade, são 4 vezes o número 3. Então, a gente tem o 3, o 0, né? O 3, o 6, o 9 e o 12. Então, a gente trabalha essa paciência, mas de uma forma mais assim, de regras, limites, organização. Aí a parte do provedor, a parte da segurança. Então, quando a gente olha os números, o 1 está sempre muito relacionado ao 2 e o 2 ao 1. É como se fosse essa união, essa parceria, né? Esse casal Shiva e que precisa se Shakti. complementar. É. E o 3, ele aprende ali, ele tem que ir lá no colo da mãe e ouvir um conselho, sabe? Ele tem que ir lá no colo do pai e ouvir um conselho. Mas, na verdade, o 3 vai estar muito ligado ao 4. Inclusive, uma das tônicas ligadas à Imperatriz é Júpiter, que é uma das coisas ligadas ao número 4, o grande senhor da matéria, sabe? Então, quando a gente fala nessas questões hoje em dia, e até de patriarcado e do matriarcado, é como se a gente fosse olhar num aspecto evolutivo, futuro e possível, mas com muita luta, é que essa imperatriz consiga se unir a esse imperador de verdade. A imperatriz, o 3 com o imperador, o 4. Os dois coroados. E aí sim, essa grande manifestação da evolução desse número 7 sagrado, que é essa manifestação trina sobre o mundo material. Então, aí essa conjunção sem disputas, sabe? E sim realmente no trono, cada um com as suas potências, mas sabendo. E interessante falar assim, porque março, a gente está no final do mês, mas o início do ano astrológico começou agora, dia 20 de março. Uhum. Então, quando a gente olha o que é o ano novo, né? Quando o Sol, esse grande pai, esse grande Uno, entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Então, a gente está com essa energia de novo, de renovação, sim, mas de muita vitalidade. Mas, ao mesmo tempo, não significa que está harmonizado, né? A gente vai precisar trabalhar essa harmonia. É como se a gente fosse entender as nossas emoções que a gente passou em fevereiro, Nanda, com todo o ápice, né, que está ligado a esse mês de fevereiro, mas tentando também manifestar sua alegria, sua espontaneidade, vendo e aprendendo ali com as diferenças, com as interações sociais. O mês de março é um mês muito voltado para a gente querer estar com os amigos, né? Para a gente fazer esse câmbio, essa troca, essas lives, esses encontros, essas celebrações, né? Então, para muitos, assim, vem essa parte do outono, mas a gente está se despedindo ainda do verão, né? Então, A esse energia sol está ainda muito está presente. latente, né? A Sim, energia está latente. E quando você fala aí, né, desse 3 arteiro e potente, né? Aquela coisa de colocar para fora. A gente pode trazer isso para a nossa energia vital. Porque a nossa energia vital, sexual e criativa, ela é a nossa energia de vida. Só que nós precisamos usá-la a nosso favor. Então, ela está em nós, mas de repente ela está aí também num momento arteiro, num momento em que ela quer apenas se expressar, só que sem a maturidade, sem às vezes buscar um conselho lá da mãe, um conselho no pai, né? Às vezes ela os está amigos. impulsiva nos amigos, às vezes ela está impulsiva, às vezes ela está muito paciente. A gente precisa desse ponto neutro. Porque a nossa energia sexual é a nossa energia de vida. E nós precisamos que ela esteja também madura para que nós possamos usá-la para manifestação, né, Vamos? Exato. E aí a gente fala de 2 números ligados a essa energia vital, que realmente é o 3. Já começa como se fosse assim, esse broto. E aí, né, essa flor da juventude que vai nutrir Vênus, é justamente assim, é ela que possui. É como se fosse assim, aquela energia, aquele ingrediente que ela vai buscar para se manter jovem. E aí, quando você olha, realmente é essa vitalidade voltada à alegria, voltada ao entusiasmo, mas uma das coisas mais importantes quando a gente fala de pensamento e cocriação, a positividade. Com É certeza. quando você acredita que algo é positivo, e isso ajuda
a questão da autoestima, a gente fala do terceiro chakra, a gente fala desse plexo solar, né? Então, muitas das coisas ligadas à autoconfiança a gente aprende no segundo chakra, né? Nessa questão de touro, nessa questão de valores, né? Tanto financeiros, materiais, mas o seu valor, né? Como mulher, o seu valor como homem, o como você se valoriza, mas você, como você manifesta isso ao mundo, vai vir através desse três, né? Vai vir através da forma como você se expressa, o seu sorriso, a sua alegria, a gargalhada, a espontaneidade, rir dos seus ridículos, né? Porque muitas das vezes a gente não está aberto a essa entrega, né, Amanda? A gente não Isso, tem a parceria. Na verdade, às vezes, um três, ele vai dentro da espontaneidade, dentro do ato falho, você manifesta aquilo que está guardadinho, né? Então, é isso que eu sinto, assim, muita falta de mais profissionais como você para poder falar sobre isso, sobre essa primeira libertação. Porque o 3 ele é o fermentinho, que é onde chega com essa positividade, com esse brilho, com essa alegria, consegue mudar o ambiente, né? Acaba sendo porta, abertura. E quando você fala em sorriso, você também está falando de uma abertura. Mas quando essa alegria é mal utilizada, ela também mascara. Ela também fala ali de uma fuga, né? Às vezes uma perfeito. ironia, às vezes, né? Então, como que você pode abordar isso ligado a essa libertação do feminino? Isso, essa libertação, é essa palavra que você trouxe, sabe? Às vezes no ato falho é que esse corpo se expressa. E o que a gente foi ensinada desde sempre, né? A reprimir. Então a gente foi ensinada a ser boazinha, a servir, a ser educada, a não incomodar, a fechar as pernas. Fecha as pernas, menina, isso é feio, isso é sujo, A cuida, não rir cuida. alto, né? Isso. Então, o que a gente fez, né? Ou fizeram conosco? Abafaram a nossa energia vital. Então, como é que a gente vai ter essa manifestação? Como é que a gente vai ter essa alegria, esse sorriso, essa gargalhada, essa livre expressão, se tudo isso nos foi tirado? Então, o 3, como a Van bem falou, olha como é lindo a junção do nosso trabalho, né, gente? Olha, e uma coisa agora, só fazer um parênteses, já volto aqui, mas a questão de que eu sempre falo, né, que Shaktis curadas transformam o mundo. E é isso. Mulheres em cura, homens em cura, querem estar perto de mulheres e homens em cura. Querem fazer parcerias, querem ter esses amigos, querem fazer projetos juntos, porque um profissional vai complementando o trabalho do outro. Porque o ser humano ele é holístico, ele é complexo. Então, olha que delícia, né? A gente falar de energia vital junto com a numerologia, isso nos traz uma ampliação de campo enorme. A gente pode ver de uma outra forma. E tudo se encaixa. Ela vem com a linguagem dela, com a explicação numerológica, eu venho com a explicação tântrica, só que tudo converge para uma única coisa: a libertação, a liberdade emocional para a gente ser quem a gente é, para a gente ser quem nós viemos para ser, o que já está dentro, essa livre expressão. E como ela trouxe lá lindamente, né, nesse ato falho, por que será que a gente só consegue ser verdadeiro, assim, se expressar livremente de vez em quando? Nesse ato falho, sem querer. Sabe quando sai aquilo que você fala, opa, já foi? Então, nós precisamos nos autorizar a nos expressar livremente, a deixar que esse corpo fale, a deixar que a nossa intuição se manifeste a todo momento. Porque está aí a verdade, está aí a energia vital, está aí o ser que realmente somos. Faz sentido, Van? Total. Porque quando a gente mostra esse filho, uma das coisas ligadas ao 3 é justamente você se reconhecer como filho desse uno. Então, assim, quando você se reconhece, você não tem por que mais se podar, né? E Perfeito. aí essa grande questão, né, ligada assim de quando você olha, é interessante que assim o 3, quando a gente vê pelo lado da astrologia também, ligado a Mercúrio, ligado a Hermes, né? Assim tá ligado a esses três iniciados, tá ligado a esse Caibalion, tá ligado a essas 7 leis herméticas. Quando você olha para isso, vai ser um princípio ligado da sabedoria. O 3 ele não é um signo voltado para o fogo.
mas porque ele é ar. Mas tem dentro da graduação, tem fogo também, porque vem desse sol, desse uno. E quando você olha na trindade da arte, o 3 ali, a primeira arte vai ser Gêmeos. Quando você olha 6, vai ser essa parte de Virgem, dessa arte mais refinada, dessa Afrodite, dessa Vênus maravilhosa. E Vênus está ligado a toda a questão do zodíaco, né? Você olha assim, todo signo ele tem a sua sombra complementar 6 depois. Então, quando você olha justamente de Gêmeos, quem vai ser a sombra complementar de Gêmeos? Vai ser Sagitário, que é o maior signo ligado a esse fogo maior, né? Aquilo que vai transcender, aquilo que vai falar justamente da liberdade de você também aceitar o outro como ele é, amar o outro como ele é. Vai ser essa questão ligada realmente a esse maduro, a sabedoria. Então, quando a gente olha dentro dessa trindade de conhecimento, o 3, assim, o iniciozinho é a nossa ignorância. É quando a gente, na verdade, ignora conhecer o outro lado. Que, na verdade, fala da nossa própria sombra, né? O nosso outro lado. Então, a gente tem ali a ignorância, a gente vai ter o conhecimento e depois a gente tem aquilo que vai eliminar o que não serve mais, que é justamente Saturno, que é justamente esse 9, que é justamente esse eremita, mas que vai falar dessa energia de Sagitário, que fala dessa grande alegria de todos os encontros, de aceitar realmente o outro como é e vivenciar esse fogo máximo, né? Que está ligado à nossa espiritualidade. Então, eu acho que a gente tem que, sim, para todo o início, quando a gente fala de 3, a gente fala de comunicação, a gente fala de porta para conhecimento, a gente fala da casa do pequeno comércio, a gente vai estar alimentando, sim, tudo aquilo com que estão trocas, câmbio. Mas se a gente está falando do que o 3, né, é unido a esse 4, a essa ordem, a essas regras, mas limites, né, Nanda? Porque faz parte aí dessa questão do respeito dentro das relações. Como que a gente inicia as nossas relações? Seja de amizade, seja amorosa, seja familiar, seja profissional, se a gente não coloca o que a gente quer desde o início. Quais são os limites, os nossos limites desde o início. E aí a gente aprende um pouco com esse 4 de abril que vem a seguir, que você primeiro manifesta no 3, depois você estrutura, organiza esse caos, você cria suas bases sólidas, você cria as crenças, inclusive, padrões, mas para quê? Para a gente conseguir expandir. E aí sim é Júpiter. Aí sim a gente aumenta os nossos limites, a gente aumenta a nossa visão de mundo. E aí vem um 5 depois desse 4 que quebra as paredes, quebra a regra, quebra paradigma, coloca uma rabiola na pipa e fala, vamos voar, porque a gente precisa desse fogo de novo aí para libertações maiores, sabe? E aí expressões maiores. Então, assim, o universo é mágico, a numerologia é mágica. E se a gente puder se apaixonar por isso e ver essas conexões em todas as coisas, na numerologia, na astrologia, a gente consegue entender esse divino em nós. E aí, quando a gente fala do divino, Nanda, diz, né, pela tradição judaica, que o nome de Deus tem 3 letras. E ele se manifesta de forma trina, mas acaba tendo 4, né? É Yod, Re, Vav, Re. Então, é como se fosse 10, 5, 6, 5. E, ou seja, são 3 letrinhas de 4 formas que a gente cria toda a parte que a gente conhece e a maior parte que a gente falta tanto para conhecer, né? Mas que esse divino está dentro da gente, começando com essas 3 letrinhas. Ai, que delícia. Eu amo te ouvir, amo aprender com você, é maravilhoso. E olha o que você falou, né? Que interessante. Aceitar o outro também como ele é. Isso Tantra nos traz muito, porque quando nós lutamos tanto para ser quem somos, para nos expressar livremente, para nos colocar no mundo, colocar a nossa verdade, a mulher principalmente que é tão calada, né? Quantas vezes a gente já não foi calada em reunião de trabalho, em relacionamentos, enfim, amizades. Então, a gente precisa colocar a nossa verdade no mundo. E quando nós estamos em cura, o que a gente faz? A gente se abastece da gente, como a Van falou, né? Daí isso vai aumentar a autoestima, isso vai trazer limites, tudo mais. E a gente quer que o outro seja quem ele realmente é. Nós queremos ser quem somos e queremos que o outro, na nossa relação, também seja quem é.
Então, a gente vai tirando véus, né? Cascas da cebola aí, para ser quem somos, respeitando o outro como ele é. E olha que legal, no 3 a gente vai manifestar isso, e o 4 vem para a ordem. Porque aqui no Ocidente também, o que aconteceu? O Tantra foi muito distorcido. Ele foi já justamente colocado apenas, né, restrito ali, diminuído para somente a questão sexual, a questão orgástica. E o Tantra, ele é muito mais que isso, né? Ele é uma filosofia de vida. E o Tantra traz isso, para que a gente se respeite, para que veja, como você falou, o divino em nós, o divino no outro. Se eu me considero um templo sagrado, o outro também é um templo sagrado. Se eu me reverencio e quero ser reverenciada, o outro precisa se reverenciar e eu também quero reverenciar o outro, que Deus está em mim, Deus está no outro, Deus está em tudo que há. Então, esse divino manifestado dessa forma mais madura, então precisamos sim autorizar o nosso corpo a falar, a se expressar, né, a ter esse movimento livre dele, porém é um movimento livre com maturidade, com respeito, com regras, impondo limites, tanto para nós quanto para o outro, respeito nosso e do outro. Total, Nanda. E você falando assim, quando a gente fala dessa questão da relação, é uma questão muito ligada assim, quando a gente pensa na criança, o 3 como criança, é um tabu quando a gente tem essa questão ligada da sexualidade já se manifestar na infância, né? E quando a gente olha isso para o número 3, eu falo muito isso nas lives, né, e nos atendimentos, a criança, ela tem uma grande dificuldade de se ver, Nanda. Ela precisa realmente ser vista através do olhar do O outro. olhar do E o outro. Tantra também mostra isso, né? A aceitação que você faz em relação ao outro, o que você permite que o outro realmente se entregue. Mas alguém tem que começar primeiro, né? Então isso vem da ação do um. Então tem a ação, tem a iniciativa, a coragem. Marte vai falar muito disso, Ares vai falar muito disso. O guerreiro que está em nós da experimentação, da ação, do novo, daquele território que você ainda não conhece. E que foi o que você falou, né? Muitas das vezes a gente lida com uma máscara de aceitação para ser incluída, para ser aceita. Isso é uma questão ligada à nossa infância, mas que reverbera como esse número 3. A gente precisa acolher e sempre cuidar dessa criança, né? Também não deixá-la dominá-la, porque um dos aspectos do 3, desse destruidor, se for para o lado da sombra, é uma das coisas que a gente olha muito como vitimização. Né, da criança não ter conseguido. E aí, quando a gente olha para a vitimização, é essa questão que fica tão oposta à sua autorresponsabilidade pelo seu crescimento, por essa subidinha. Né? Então, o quanto que a gente tem que olhar dentro da primeira relação que a gente tem, que é a gente com a gente, né? Conforme a gente vai crescendo e a gente vai saindo dessa infância, o nosso adultecer está muito daquilo que a gente busca da nossa identidade, desse primordial, de que quem nós somos sem essa questão dos pais, sem essa questão, às vezes, até dos amigos que são tão importantes, essenciais para o 3, de todas essas informações que a gente absorve, de todo esse noticiário, de todos os filmes, de todas as novelas, de tudo aquilo que chega para a gente que a gente acha que é conhecimento de mundo, mas que ao mesmo tempo a gente vai deixando de conhecer a si. Né? Então eu acho que o Tantra, não tenho, né, essa profundidade, gostaria muito de mergulhar nesse universo mais e mais profundo, mas a nossa relação e a nossa evolução está muito do que a gente se conhece através dessa troca com o outro, né? E como que a gente lida com esse equilíbrio, com esses limites, com esses valores, com o que a gente chama mesmo de auto-amor, em relação à sua relação com você e a sua relação com quem você se relaciona, né? Com o outro, com o externo, com o diferente. Como que você começa abordando isso no Tantra, assim, né? Pois é. A gente precisa falar primeiro de autoaceitação. O Tantra, ele é sentir. Isso que me encantou, sabe, Ivan? Porque eu que venho da área acadêmica ainda, né, muito aqui, e Samir faz tão bem, né, fala tão bem disso pra gente, né? Você que é uma 30 também, né? Você que é uma 30 também. Pois
né? Então, assim, obesa na mente e raquítica no corpo, né? Corpo, E eu vejo muito isso, Van, nas mulheres que eu atendo, que muitas de nós, inclusive foi o meu caso também, a gente vai em busca de tanto conhecimento, assim, para, na verdade, se ocupar com coisas fora, para não olhar para dentro, sabe? Muitas vezes a gente tem esse pretexto aí, sabe? Daí tá sempre estudando, tá na faculdade, na pós, no mestrado, no doutorado. Então, assim, eu tô produzindo, né? Então tá tudo bem, e aí eu não paro para olhar para mim. E o Tantra, ele tira tudo isso, porque depois, claro, a gente se aprofunda e estuda muito o Tantra. Só que primeiro a gente vai sentir o Tantra. A gente vai participar disso, fazer essas catarses, essas limpezas, trazer a sutileza, essa potência orgástica, tudo em nós. Depois a gente vai para os livros para colocar na linguagem, né? Porque o ser humano ele precisa dessa linguagem, mas colocar em linguagem o que nós já sentimos no corpo. É ao contrário do que muitas vezes a gente faz, né? Eu, por exemplo, na área acadêmica, eu ia primeiro para a linguagem, para depois tentar sentir. Só que aí a cabeça já formulou tudo. total. E aí a cabeça já formulou tudo, o sentir fica, né, de segundo plano aí. Então, o Tantra, ele nos traz para o sentir. O Tantra, ele vai nos trazer para vulnerabilidade. Então, por isso que a gente precisa criar essa rede de afeto, essa rede de amor, esse lugar seguro, porque nós vamos estar vulneráveis. Então, para a gente se aceitar como somos, olhar para dentro, remexer em tudo ali, a gente precisa sentir. E aí, abastecidas de nós, com esse sentir, que daí também a gente chama deusas, né? A gente encontra elas dentro de nós, se preenche disso. Então, a gente ocupa o nosso lugar ali de Durga, né? A gente mata o que precisa matar, enfim, com Kali. A gente vai trazendo esses arquétipos aí para fazer essa faxina em nós e nos empoderar de dentro para fora com armas matriarcais, né? Amorosas. E aí sim, a gente vai conseguir ver isso no outro. Porque vai ser tão importante, tão libertador para nós, que a gente quer que o outro também sinta. Então, naturalmente, a gente vai estar sentindo que realmente é muito melhor estar na vulnerabilidade. Tirar o nosso coração da gaveta, colocar no peito e falar, vem vida, que eu vou sentir tudo. Por quê? Porque o coração na gaveta você não sente nada, nem as coisas boas, né? Então, e como o Samir mais uma vez fala, a vida é bandejão, né? Ela é prato feito. Então, ou você bota esse coração e sente tudo, ou você não sente nada. E o Tantra nos ensina a botar esse coração e não ter medo de amar. Então, a gente vai e realmente se entrega na vulnerabilidade para o outro. E o outro acaba retribuindo isso para nós, entregando a sua genuidade, entregando a sua vulnerabilidade, e essa é a verdadeira cura, esse é o verdadeiro equilíbrio entre a energia feminina e masculina, Shiva e Shakti, e assim essa dança vai acontecendo. Só que nós precisamos estar bem nutridas de nós, porque pessoas que às vezes não estão nessa amorosidade também chegam perto de nós. Sim. E aí é a hora da gente colocar limites, né? E não parar de sentir, e não querer se defender, não querer parar, né? Com medo ali. Não, porque Carol traz muito isso, né? Amar é para os fortes. Mas quando a gente está fortalecida de nós, a gente pode se entregar e amar. E se de repente a gente estiver com alguém que naquele momento está num outro processo evolutivo, aí vem o legal da Trindade, que vem Shiva e destrói para que algo possa nascer de novo, ser criado de novo. E esse é o grande segredo, assim, a entrega, sabe? E o hinduísmo nos traz isso de uma forma linda, né? Todas essas trindades, né? Mas trazendo o hinduísmo por conta do Tantra aqui, a gente traz Brahma, que cria, Vishnu, que mantém, e Shiva, que destrói. E na Índia, eles têm, assim, isso muito latente. Um dos aprendizados grandes que eu fiz lá foi esse. Eles não têm apego. A morte, para eles, ela é passada na cara, assim, sabe? A gente estava tomando banho no Ganges, de um lado, de repente, lá mais para cima, começou a chegar algumas pessoas cheias de madeira. Cada um trazia uma madeira e foi acumulando aquilo. Eles fizeram uma grande fogueira. E depois veio o corpo para ali ser queimado, limpo, e eles fazem o ritual deles. Então, a morte, ela passa pelos olhos das pessoas todos os dias. Então, eles não têm esse apego, né,
com o fim dos ciclos. Eles realmente acreditam que cria, mantém, destrói. Cria, mantém, destrói. E isso é lindo demais. A gente precisa colocar isso dentro de nós, sabe? Para não sofrer tanto aqui no Ocidente. Na verdade, é uma forma de contemplar. Esses contrastes servem para a gente ter a consciência, né? E a gente vivencia esses aspectos de morte todos os dias. Todo. Quando a gente olha o sol, que é esse símbolo de consciência, a gente vai ter o ápice desse sol ao meio-dia, né? Essas 12 horas aí. O 12 vai tratar muito disso, 3 vezes esse número 4, mas que vai falar desse momento do, né, do nascer do sol, o ápice e depois a morte. Né? E é quando a gente para apreciar o pôr do sol, a gente está apreciando a morte. A morte. De uma certa forma, como foi esse dia para você, né? E muitas das frases de consciência é como você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro todas as noites, né? A paz de saber que você fez o melhor do seu dia. Não, nem sempre, a maioria das vezes, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria, mas dentro dos limites, dentro do que a gente pôde, a gente fez. E interessante, Nando, na hora que você falou sobre essa entrega, eu entrei numa viagem aqui porque, de certa forma, a gente tem duas formas de amadurecer e de vivenciar essa vulnerabilidade. E é muito interessante a gente observar essa ordem. No seu caso, quando você está num ambiente que você propicia isso, né, para as suas Shaktis, né, para os discípulos dessa questão, né, do autoconhecimento através desse feminino, dessa entrega, você cria uma rede de segurança, essa segurança que permite vivenciar uma vulnerabilidade. Nesse ambiente seguro, ou se você está com uma pessoa na qual você confia, você pode se abrir. Oi, Eli! Você confia e você pode se abrir. Você pode vivenciar a sua vulnerabilidade. E muitas das vezes, não só a mulher, mas até o masculino, né, que também é ferido, ele vivencia o oposto, ele vivencia a vulnerabilidade justamente pela perda dessa segurança, né? Essa castração ou essa imposição à força de algo que não permite que isso venha de uma forma naturalmente. Então, a pessoa vai vivenciando a vulnerabilidade da pior maneira possível. Né? Então, vai criando uma casca, como se fosse uma carapaça, como se fosse uma defesa, ao invés de realmente vai vivenciando através das crenças limitantes, através do moralismo, através de tantas outras coisas que reprimem e faz com que aquilo dali, aquela essência, nunca se manifeste. E aí o corpo vai dizendo, né, Nanda? E é isso que eu queria que você falasse também muito dessa manifestação, como que o nosso corpo diz. Com certeza, Van. A gente precisa criar esses ambientes seguros e sagrados. E, gente, a gente precisa parar de terceirizar as coisas, sabe? Assumir mesmo essa autorresponsabilidade de que se a gente muda, parece, né, clichê, mas é a realidade. Quando a gente muda de dentro para fora, o nosso entorno muda também. Porque a gente começa a não aceitar menos do que a gente merece. E a gente faz uma faxina nas nossas relações de trabalho, de amizade, afetiva, familiar, dos lugares que a gente frequenta, do que a gente lê, do que a gente absorve de conteúdo. A gente faz isso naturalmente, porque a gente já não aceita mais essa realidade. Né? Então, o que acontece? A gente vai virando o nosso barquinho para um outro lugar, para uma outra direção. E tem muita gente bacana, né, Van? Tem muita gente legal, tem muita gente buscando isso que a gente busca. Né? Olha eu e a Van aqui, gente, né? Nosso encontro foi lindo e foi de coração, assim, e a gente se entregou, né? Foi tão na nossa vulnerabilidade, na nossa história, no amor. E olha que coisa linda que acontece. Os encontros, quando eles são na vulnerabilidade, quando eles são de coração aberto, eles são duradouros, eles são verdadeiros, eles são genuínos. Então, a gente precisa parar com esse medo que a gente tem de se abrir, de se relacionar, porque quando a gente realmente está na nossa verdade, olha, é isso aqui que acontece. Né? Exato. É lindo demais. E o nosso corpo vai dizer, Eva, como você me perguntou, né? Então, assim, primeiro a gente já sabe que vem vindo aí, né? Essa questão que a ciência já está trazendo, a questão das doenças psicossomáticas. Então, hoje,
um bom médico, ele já te pergunta se você está cuidando da sua parte emocional. Porque senão só a medicação, ela vai ser um amortecedor ali, um analgésico, mas se você não tratar a causa disso, essa doença vai ser recorrente, né? Então a gente sabe aí muitas mulheres com questão de tireoide, com nódulos na garganta, tudo isso relacionado à comunicação, à falta de expressão, ao choro preso, ao grito preso, né? À fala presa, ao dizer não, né? A gente só diz sim querendo dizer não. Quantas vezes fazemos isso, tá? Aqui na nossa parte, né, ovários, útero, infecção de urina, cólicas, cisto, tudo ali também, porque a parte da sexualidade, ela fica travada ali, né? Então, gente, quando a gente fala de violência, tá? Principalmente violência física, enfim, não é somente um estupro num beco escuro. Todas as vezes que a gente coloca o nosso corpo onde ele não quer estar, ele registra como abuso. Então, vou fazer meu papel de esposa, de namorada, de não sei o quê, sem querer, abuso, tá? Ah, eu tô com carinha aqui, já saí, já tô aqui mesmo, vou, abuso. Iniciei aqui, tava gostoso, agora eu não quero mais, mas vou continuar, abuso. Quando a gente diz sim, querendo dizer não, abuso. Quando a gente coloca o nosso corpo para agradar o outro num lugar onde a gente não quer, abuso. Então, tudo isso fica cravado no nosso corpo. E o que acontece? Aqui, ele tem fala, o corpo se expressa. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas parece que eu estava querendo aquele relacionamento e tal, mas na hora que vai, parece que não vai. Por quê? O corpo tem registro. Então, dependendo de onde essa pessoa toca, o registro vem. Então, a gente precisa... O trauma aparece, né? O trauma aparece. Entende? E às vezes aparece, como você falou, na forma da nossa criança. Aí a criança fica birrenta, a criança, né, ou se sente abandonada, ou quer terceirizar sua felicidade, tal, não sabe lidar com isso. Porque, às vezes, esse registro vem, inclusive, com nome, com formas, com rostos, né? Mas Sim. grande parte não. Vem só com sentimento, assim, sabe? Que a gente não sabe dizer o que é. Aí a gente acaba achando que é o outro, a gente repulsa o outro, e na verdade não é nada disso. São os registros que a gente tem. Principalmente quando a gente toca a Ioni, que é o órgão sexual feminino, na massagem tântrica, ali, sabe, essa energia, a gente vai trabalhar com essa energia vital, sexual e criativa, com a massagem na Ioni, e ali, muitas mulheres têm choros profundos, elas gritam, eu falo que elas têm um orgasmo pela boca, sabe? Porque parece que sai o que estava ali bloqueado e travado. Então, o E nosso é corpo, ele... uma coisa que a gente observa, assim, até nessa parte mesmo tão sexual, assim, a questão da fricção e a questão de respeitar o limite também, né, Nanda? Porque é algo que, assim, você usou uma palavra massagem, e muitas das vezes a gente não percebe essa questão. Não existe essa paciência, existe a ânsia, né? A ânsia. E isso, a violência ligada a isso também, né? O quanto que a Muito. gente explora algo de uma forma ou é explorado de uma forma como o objetivo e a gente deixa de realmente contemplar essa jornada. A gente às vezes não tem paciência, a gente, né, de se permitir isso, assim, o conhecer mesmo. E se a gente lembra de broto, essa questão ligada a esse florescer, né? Essa sacralização realmente maior. E enquanto você está falando aí, me veio muito um momento que a gente está atual e que também é ligado a isso, a gente olha muito esse quatro pelo lado, a gente sempre tem que olhar os dois lados, né? E quando a gente olha esse quatro desse imperador, dessa regra, desses limites, dessas tradições, dessas crenças, desses valores, dessa moral, ao mesmo tempo, dentro desse simbolismo do quatro, a gente tem a nossa parte emocional, a gente tem o signo de câncer. Então, ele vai ser realmente assim, o guardião das memórias, o guardião desse nosso passado, o guardião dessa nossa ancestralidade, desses traumas, inclusive. E quando esse caranguejinho, né, que é o símbolo aí de câncer, ele se sente ameaçado, ele vem para dentro da caixinha dele, né? Para a carapaça dele. Então, o quanto que essa casa 4, essa casa do lar, essa casa do acolhimento, da segurança, fala muito dessa parte emocional que precisa ser tratada. Quando a gente olha na numerologia, até uma casa 4 é uma casa que vai sempre cobrar muita manutenção, obras, as estruturas, sabe? Que tem que estar sempre assim
mantendo. Então, a gente fala de ossos, unhas, dentes, a gente vai falar desse esqueleto que guarda toda a nossa ancestralidade, a gente vai falar da nossa parte emocional, essa rigidez que a gente se vê muitas das vezes, né? Ali tensionada, e se a gente não faz toda aquela manutenção na casa, a gente não cuida dos encanamentos dessa parte emocional, vem aí as infiltrações, né? As rachaduras, vem aquilo que você fala, caramba, não adiantou eu fazer só o externo, tem que olhar para essa parte interna. E a gente entrou, né? Tá nesse momento aí, se eu não me engano ainda, né? O Marte em Câncer. Então, a gente já entra, já se prepara aí para a entrada realmente de abril, tendo que olhar para isso de uma forma muito forçada até. Tipo assim, como vocês estão organizando a sua parte emocional e o tempo, né, Nanda? Quando a gente fala de tempo, a gente fala assim, dentro desse quadrante de tempo, às vezes a gente não usa esse tempo para a profissão, e para o nosso sono, e para os nossos relacionamentos, e para o nosso lazer. A gente não consegue, às vezes a gente vive só em dois quadrantes, né? E aí, quando a gente traz isso para uma relação, traz isso para uma intimidade que a gente tem que aprender lá no dois, não existe essa paciência de lidar com esse tempo, né? Esse tempo de cada um, esse tempo de, às vezes, ouvir o coração, a respiração, o batimento cardíaco, né? Do outro. É lindo, é isso. Você é toda tântrica. Ai, que maravilhosa. É isso. Entende? O tempo, você já é. O tempo. O tempo é diferente, tanto do homem quanto da mulher, energia feminina e masculina, né? Independente de Shivas que ficam com Shivas, Shaktis que ficam com Shaktis, mas é essa energia. O tempo é diferente, gente. E aí o Tantra nos ensina a respeitar isso. Por quê? Olha só, é também abuso quando te invadem, entende? Então, às vezes a cabeça está querendo, já está preparada, às vezes tem até uma lubrificação, ok? Mas o corpo ainda não está preparado. Então, o Tantra, ele traz isso, explorar o olho no olho, que é esse tratar, o cheiro, o gosto, tudo isso antes de você realmente ir para o ato sexual da penetração. E é legal, Val, porque o Tantra, ele autoriza homens e mulheres a ser quem são. E quem que eles são? O homem, por exemplo, ele sofre muito com essa questão do patriarcado. Muito mesmo. Chegam muitos homens em cura, né, na busca dessa cura para o Tantra. Por quê? Com esse patriarcado, eles também tiveram aí essa cultura da ereção, de que eles são os provedores, de que eles é que tem que manter. E, gente, a gente sabe que biologicamente, um tempo de ereção do homem é curto. E aí eles querem dar conta, porque imagina, né? Se vai perder essa ereção. Aí faz tudo rápido e a mulher faz rápido, daí a mulher não fala e o homem acha que tá ok e vira esse bolo louco. Só que para eles também é muito difícil. Então, quando no Tantra a gente fala que perder a ereção tá tudo bem, porque realmente o sexo tântrico ele demora um tempo maior para a gente explorar todo esse corpo, o que vai acontecer? Ele vai perder a ereção, vai ter ereção, vai perder a ereção, vai ter ereção, e tá tudo bem. E aí sim a mulher vai conseguir ter esse orgasmo de corpo inteiro, ter o seu templo sagrado respeitado, porque vai ter tempo. E a mulher precisa estar abastecida dela, porque o que acontece? Tem muitas mulheres que chegam para mim que se o parceiro perde a ereção, elas se culpam achando que é algo com elas. E não é. É fisiológico. Então, por isso que precisa desse conhecimento, desse entendimento, para que a gente possa ir vulnerável para um relacionamento. E como a Van falou, gente, olha, a gente se dedica para o estudo, para a nossa profissão, para tudo quanto é coisa, mas para o nosso autoestudo, que tempo que a gente está determinando, né? Que tempo que a gente está empregando? Quando a gente está no relacionamento, a gente precisa fazer o estudo do nosso corpo, o outro precisa fazer o estudo do corpo dele e depois o estudo dos corpos juntos, que por mais que se tenha tido outras relações, cada corpo com um corpo é o início, é único. Onde às vezes você sente que era gostoso com outra pessoa, pode ser que não seja, porque são corpos diferentes. Então a gente precisa sim dedicar tempo, estudo, investimento, tal, para isso.
Porque é isso que vai sustentar nossa energia vital, sexual e criativa, é isso que vai nos abastecer para que a gente possa realizar bem o nosso trabalho, para que a gente possa realizar nossos projetos, cuidar dos filhos, cuidar dos amigos, da família, enfim. A gente cuida tanto do de fora e enfraquece o de dentro. Só que a gente tem que lembrar que é esse aqui que vai ter que ser o pilar de sustentação para cuidar dos outros. E se esse pilar não estiver forte, se esse brotinho aí não crescer, não há o que E uma sustenta. coisa muito importante que você está falando, e voltando para o papo aí das emoções, né, desse 4, quando a gente pensa em câncer, quem rege câncer é a Lua. É o único signo que a Lua rege. E a gente está num ano que, né, a partir de 20 de março do ano novo astrológico, começou a regência da Lua. Ela não perdura por todo o ano, né, mas é ela quem está regendo oficialmente o ano. E, Nanda, na carta da Imperatriz, nessa lâmina aqui, nessa grande, né, voltada para esse ápice, essa vitalidade, essa rainha, né, vamos colocar, ela tem aqui os pés em cima da parte da lua. Ela precisa ter ali um controle dessa parte emocional, mas muitas das coisas, o que que leva esse ápice, o que que leva essa vitalidade? Realmente é a nossa parte imaginativa. Então, realmente, a imaginação tem que ser permitida, né? O sentir tem que ser permitido. Essa lua vai estar muito ligada a esse tantra, né? Vai estar muito ligado a touro, a esse dois, a esse feminino. E dos homens também. Eu acho que o tantra veio a permitir dos homens terem acesso a esse sol, a esse fogo junto da lua, junto da água. E quando a gente tem a união desse masculino, dessa pira, né? Sagrada, desse fogo sagrado com a água, com esse feminino, com esse cálice, com esse templo, a gente tem ali a criação da vida. Tudo pode nascer, né? Tudo pode crescer. E quando a gente olha o outro signo ligado a desejo, é Escorpião. Escorpião, ele vai ser, né, muito voltado para a profundidade do sentir. Nosso desejo, sexo, poder, morte e transformação. Então, como que isso está realmente ligado, né? A tônica de Escorpião é na profundidade do sentir, eu transformo. Eu transformo e aquilo que o Escorpião não consegue transformar, ele degenera. E aí o perigo, né? Então, como que é tão poderoso, a gente fala tanto do fogo, realmente é. O fogo abastece muito Vênus, mas sem a água, sem essa parte emocional, buscando uma inteligência emocional, a gente não consegue dar vazão a essa parte imaginativa. E aí sim, o que que significa esse ano regido pela Lua? Esse mês agora que a gente está entrando, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, saber também avaliar dentro das nossas relações, e só errando, às vezes, a gente também, né, se permite nessa vulnerabilidade do erro e o acerto, né, Nanda? Saber separar o que é ilusão e realmente o que é essa linda imaginação, né? Então a Lua vai falar daquilo que está com o véu, vai falar desse mar, vai falar daquilo que a gente tem que permitir navegar nessas brumas de Avalon, né? E olhar assim, o que tem ali de espelho, o que tem ali de sombra, o que tem ali de medo, o que tem ali de pesadelos, o que tem ali de passado, que a gente precisa revirar. Aí sim a gente vai olhando para esse caranguejinho e falando como é que eu posso ordenar esse caos, como é que eu posso separar essas gavetinhas, como é que eu posso criar novos limites, novas regras, como é que eu posso expandir desde o momento que eu esteja segura, né? E ali sim ser provedora de si. E aí eu acho que é fantástico. Ai, que delícia! Eu vou perguntar algo para você aqui na minha ignorância, né, na numerologia, que eu amo, mas eu sempre estou te ouvindo falar aí. Mas você não tira a carta, né? Por exemplo, agora você não tiraria uma carta para mim. Tem que ler tudo, né? Ou agora Na você poderia. verdade, não, eu até poderia tirar uma carta no final de um atendimento, mas é porque, na verdade, eu uso o tarô muito com um aspecto divinatório. Eu estudo ali os arquétipos. Na verdade, assim, quando a gente fala do nosso nome, quando a gente fala do que a gente traz no nosso nome, é como se fosse uma grande arca, né? Com a nossa bagagem, com a nossa história espiritual. E aí a gente vê ali os 6 números fixos que a gente já traz, Nanda. Você ainda vai fazer, né? A gente ainda vai fazer Vai, essa troca. eu tô louca para Mas isso. a numerologia dá para a gente a possibilidade de saber o que a gente veio aprender, o que veio faltando. Da mesma forma que a astrologia,
nos diz sobre Quiron, fala sobre nossa ferida, né? Aquilo que a gente precisa cuidar, aquilo que a gente, na verdade, fez um acordo com o divino, né, para vir com uma ferida. E como que essa ferida, essa grande vulnerabilidade que a gente assume nessa vida, a gente acaba na busca do antídoto, a gente acaba, na verdade, tendo uma potência de curar muitas outras pessoas. Então, na numerologia, a gente também vê isso numa lição kármica, a gente vê isso, às vezes, em bloqueios. Então, muitas das vezes ligados à sexualidade, a gente vê bloqueio, né? A gente falou até sobre isso na primeira live. E a grande, na verdade, uma vez visto, não tem como desver. A gente vai buscando entender dentro não da vitimização, como eu te falei, mas de uma forma assim de assumir uma responsabilidade e falar, tá, e o que eu faço com isso? Isso. Que Agora seja é minha potência vez, para né? a gente melhorar. Então, assim, eu acho que esse 3, essa criança, nos ensina a ter esse olhar de aprendiz. A gente, mais do que a gente aprender e deixar ser vulnerável, é a gente saber que se a gente está aqui, a gente está para aprender, a olhar a vida com olhos de criança, sabe? De olhar e falar assim, nossa, que Encantamento, interessante. né? Como, o que essa pessoa que eu atraí, o que essa pessoa tem para me ensinar? Esses pais que eu escolhi, por que eu escolhi, por que eles me ensinaram, essas amizades que eu estou atraindo, o que eles estão me ensinando. E quando você percebe que realmente não tem mais o que aprender ali, é hora de você renovar. Aí é hora desse triângulo, né, desse Shiva renovar. E a gente é grato. A gente tem essas memórias, mas a gente se abre ao novo. E essa é uma questão que o Sagitário ensina muito assim: não se apegue ao antigo. Honre o antigo, honre a sua jornada, honre as suas dores, né? Sagitário, esse centauro vai falar de Quiron, um curador ferido. Então, a ferida, ela vai ser realmente o buraco aí por onde entra a luz, né? Em você, que Rumi fala. Mas o que essa dor pode nos ensinar? Quando a gente olha lá no aspecto da Trindade, até mesmo, né, de Jesus, né, ele vai ser muito dessas coisas assim, do que as pessoas antes acreditavam como o Salvador, né? Será que o Salvador ainda retorna? Eu costumo até dizer assim, independente de religião, tá, Nanda? É algo que, assim, a figura histórica que foi Jesus. Mas, assim, eu acho que ele foi Salvador a partir do momento que ele veio e justamente rompeu com algo que era pré-estabelecido de poder, sabe, de estar realmente como superior na parte material. Ele trabalhou justamente essa aceitação do outro, essa generosidade com o outro. E ele colocou esse brotinho dentro de cada um de nós. E isso foi passado ao tempo, né? Então, eu acho que esse grande Salvador está no que ele deixou de ensinamento dessa humildade, desse olhar de criança. Não à toa que ele falava, né? Que o reino dos céus ele estaria aberto, né? De uma forma assim que venha a mim as criancinhas, né? Que só entraria nos céus realmente com esse olhar. Eu acho que é esse olhar da criança onde a gente se permite olhar para os nossos erros, olhar para as pessoas que a gente convive e buscar o aprendizado da vida. E no caso do Tantra, no caso que você fala, o primeiro templo que a gente tem que olhar e aprender com o nosso corpo, né? A manifestação de cada coisa, a manifestação do nosso tom de voz, a manifestação da nossa harmonia, né? Como que a gente se cuida, como que a gente se trata, o respeito que a gente se dá, o valor que a gente se dá, a capacidade de resiliência que a gente tem de, né? De olhar aquela ferida e falar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vambora, amanhã é outro dia. Enquanto a gente conseguir nutrir esse olhar positivo, não falso positivo, porque a gente vai vivenciar a tristeza também, faz parte dessa sombra emocional, mas o quanto que a gente vai olhar e falar assim, caraca, eu sou foda. Né? E Eu olha, consegui, depois de tudo isso. é isso. É do micro para o macro. A gente muitas vezes quer ir do macro para o micro, sabe? A gente quer fazer o caminho contrário, né? Do grande para o pequeno, do fora para dentro, e não. É do micro para o macro. Como você falou, é o se conhecer. É usar o teu corpo como instrumento de transcendência. Porque, olha, a gente terceiriza, né, Ivan? Por exemplo, nem a gente se conhece, não sabe o que a gente gosta, o que a gente quer, onde que na gente é gostoso e tal, e a gente quer que o outro acerte. Olha isso, gente, né? Então, assim, é com A a gente quer, gente. Primeiro é a com a gente quer gente. baixar uma atualização, né, Nanda? Isso, mais fácil e rápido, né?
entende? E olha como essa divindade, ela é perfeita, essa energia é perfeita, né? Esse divino. Porque ele realmente nos proporciona situações em que nós primeiro vamos aprender conosco, aí depois a gente vai aprender num relacionamento, aí depois a gente vai aprender em outros relacionamentos, né? A gente expande o relacionamento afetivo para amizades, para trabalho, para família, para outras coisas. Mas a gente fala que o casal, ele é um universo. Porque sozinho também, gente, o ser humano, ele é um ser relacional. Ele aprende Total. com o outro. Então, assim, é importante o relacionamento, né? Às vezes não A precisa ser um criança relacionamento se vê afetivo, através do olhar do o outro, né? olhar do Então, outro, realmente é sabe? importante. Porque quando a gente se conhece, ok, já é complicado ali, desafiador, porque você vai, como você falou, olhar para a luz, para a sombra, para tudo. A gente vai mexer com tudo isso, alegria, tristeza, ok. Então já é um caos, né? Mas mesmo assim, é menos caos você viver o seu caos sozinha. O mais desafiador é você viver o seu caos com o outro, juntamente com o caos do outro, né? Então, olha aí o aprendizado, E é essa nesse estoque, nesse caos que oportunidade. nascem as estrelas, né? É isso, né? Que é o 3. Exato, exatamente. Se a gente olhar para a própria Imperatriz, ela já tem 12 estrelas, né? Ela tem 9 aqui Não, nesse tarô aparente e tem ali as trezinhas que são a lua nova que estão escondidas, assim. Mas é esse divino realmente que tem em nós, mas também essa positividade, né? Quando a gente olha as positividade. estrelas, por mais distante que elas estejam, às vezes elas já morreram, mas elas têm uma potência, uma força tão grande que vem através, né, desse espaço-tempo, através dessa, né, chega Olha, até nós. Então a mensagem foi enviada, sim, né? É algo assim, a mensagem chega por mais distante, aquilo ultrapassa o tempo, né? Então realmente é fantástico. é lindo. Então a E gente olha tem que como cuidar. diz dessa positividade, né? Cuidar dessa positividade, como você falou, desse sorriso, porque, gente, a gente manifesta o que a gente sente, não é o que a gente pensa. Primeiro a gente pensa para sentir, ok, tem tudo isso aí, tá? A gente não vai entrar nesses detalhes aí. Mas o que realmente vai para o universo é o que a gente sente. Então, por exemplo, pessoas me procuram, né, e falam que estão com a questão do financeiro bloqueado. Daí eu fico fazendo frases de afirmação positiva, que eu amo dinheiro, dinheiro é meu amigo, eu tenho dinheiro, eu sou próspera, nananana. Só que, gente, aí o primeiro boleto que vem, você fica com aquele aperto no coração já. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar? Você vibra a escassez e pronuncia a abundância. O que o universo vai entender, gente? O que você está vibrando e não pronunciando. Então não tem aquelas coisas assim que a gente pensa, sabe? E daí você fala, meu Deus, como é que isso se realizou? Mas que a gente pensa assim num sonho, enfim, né? Mas você sente aquilo e entrega. Aí não pensa mais naquilo, a hora que vê, pronto, tá aí, realizou, manifestou. Por quê? Foi o que você emanou, né? Foi o que você vibrou. Então, por mais desafiador que seja, a gente vamos procurar olhar sempre com um olhar de aprendizado. Quando a gente olha para isso, os desafios ficam menores e a gente acaba vibrando essa positividade, essa harmonia, enfim, mesmo nos desafios. E aí começa a chegar para a gente mais coisa boa, né? Eu te perguntei, Ivan, do negócio da carta, porque eu vi você E com eu a nem carta na mão, fiquei... respondi, né? Não respondeu, que precisa todo Não, não, um, né? eu já estava aqui me cobrando, falando assim, acabei não Porque eu, respondendo, não finalizando esse eu queria uma triângulo. carta, se pudesse, sabe? Eu queria que você abrisse aqui para Então, mim ao vivo. não, então, o que eu posso até tirar aqui dos arcanos maiores, mas eu acho que assim é super pertinente falar que na verdade assim, tudo que se manifesta através de uma forma, de uma cor, de um som. Sempre vai ser dessa forma. E muitas das vezes em cheiro, né? O cheiro acaba também sendo uma manifestação. Mas as cartas do tarô, elas estão muito ligadas assim. A gente, na numerologia, a gente lida com as letras hebraicas, que são 22 letras sagradas, que estão associadas diretamente aos 22 arcanos maiores do tarô. E aí a gente também, né, associa aí a astrologia. E quando eu faço um mapa numerológico e eu coloco esses 6 números fixos, eu vou colocando o arquétipo ligado, né, a esse mistério, a esse oculto.
O arquétipo está ligado a essa arca, aquilo que está oculto, esses mistérios, né? E quando a gente fala do tarô, ele vai ter muitos simbolismos. E aí o que eu diria assim, de duas trintas, né? De duas mulheres que nasceram. O dia de nascimento ele fala muito da vocação, Nanda, que o divino Deus deu para nós. Então ele vai falar, a vocação vem de vocare, é chamado. É o seu chamado a ser nessa vida. Então, na hora que o divino dá para a gente um 30, se a gente olha três pauzinhos aqui, né? É como se fosse essa unidade que se divide em três, esse divino dividido em três faces do divino. Um 30 é esse 3 potencializado. Tem um zero à direita que qualifica, né? Então, o zero à esquerda é uma coisa, o zero à direita é, né? R$ 10 é bem diferente de R$ 100, de R$ 1.000. Esse zero vai qualificando. E esse 30 desse dia de nascimento vai falar muito dessa potência que nós duas temos de vibrar nesse positivo, de vibrar dessa manifestação e o quão responsáveis devemos ser com esses nossos pensamentos. Porque o que acontece com um 30 diferente de um 3, de quem nasce no dia 12, de quem nasce no dia 21, que quando a gente faz a soma dá o mesmo 3. Eu vou botar a mesma carta aqui no jogo, sabe, do dia de nascimento, 3, 12, 21 ou 30. O 3 vai ter esse significado mais original. O Samir, por exemplo, nasceu dia 3. Então, o significado da criatividade, da espontaneidade, desse dom de comunicação que tem, de interação social, né? E isso vai falar muito dessa primeira... O pessoal que está aí, gente, que conhece alguém que nasceu nesses dias, 3, 12, 21, 30. Quem nasceu no mês 3, quem nasceu no mês 12. A diferença do dia para o mês é que o mês de nascimento fala da nossa parte emocional. E o dia de nascimento vai falar daquilo que o divino deu pra gente ser o nosso eu sou nessa vida, mas também como que a gente, sabe, como que a gente faz essa transformação da ideia para a prática, nas ações. Então, quem é 3, automaticamente já serão pessoas mais espontâneas, mais impulsivas, mais voltadas para essa criatividade mais original. Já quem nasce no dia 12 tem um outro dom da arte, só que muitas das vezes vai se manifestar de uma forma que precisa da toda a tônica de peixe, sabe? Da integralização de tudo, vai ter talentos manuais, vai ter essa energia do 1 de ação, mas vai ter o 2 da receptividade. Então, às vezes, dá até um tilt, assim, a pessoa... O Silvio Santos nasceu dia 12. Se eu não me engano, até 12 de dezembro, né? É um portalzão. Então, assim, o quanto que ele usa a comunicação, a fala, as mãos, e tem o dom de se reinventar na vida. São pessoas que passam por muitas reinvenções, têm habilidades manuais, mas não se prendem a isso. Vivem o arcano do pendurado, vivem o arcano de peixes, que muitas das vezes vive uma estagnação, umas questões ligadas à matéria, financeiro, e precisa se reinventar, e podem fazer isso de uma forma maestral, sabe? Mas são coisas que vão ser voltados para a aceitação de quem ele é e aí dá vazão à sua originalidade. Quem nasce dia 21, dedo de Midas. São pessoas que vivem oscilações emocionais, sai do 2, né, para o 1, volta para o 1 para depois virar 3. Mas são pessoas que às vezes têm dom de canto, ou de dublagem, ou de locução, sabe? Até locução de mercado, aquela voz locutor de rádio. Mas são pessoas super obstinadas, que passam por grandes provas na vida, sim, mas que o que elas botarem para elas crescerem da parte empreendedora, elas conseguem, sabe? Passam por esse... É a carta 21 do mundo, é aqueles que já podem ser coroados no final da jornada. São 22 arcanos maiores, 21 é essa carta ligada a essa vitória, mas que significa que não é fácil, mas onde ele coloca o dedinho, ele pode transformar em ouro, sabe? São pessoas realmente assim que vêm com isso para conquistas. E 30. Esse 3 vai ser super potencializado, mas que por ter esse zero após, muitas das vezes a gente pode se colocar numa bolha, um espelho enorme, onde a gente tem que trabalhar muito a questão da autoestima, sabe? Porque a gente pode vivenciar tanto o 3 no seu lado imperatriz maravilhosa, como aquela criança que pode ficar sempre com medo de se ver, com medo de se aceitar. É uma energia poderosíssima de cocriação. E aí trabalhar todas as transformações da vida. O arquétipo do 3 é borboleta, é vivenciar as metamorfoses, as 3 fases da vida. Ó, a Rafa também falou que ela é 30 e marido 3. É muita falação em casa. Fala aí, Rafa. Todo mundo gosta de falar. Mulheres poderosas no 30.
Total, né? Porque o 3 vem com essa energia, manifesta, vai manifestar o quê? O que tiver realmente ligado aos nossos pensamentos. Então, se a gente manifesta o lado bom da vida, que é isso que um 3 procura, é olhar o lado belo, o lado lúdico, a arte, a alegria, a criança. Quando tem isso com um 30, vai para essa potência que pode tanto criar como destruir, entendeu, Nanda? Então, nós somos. O 3 é um núcleo de vitalidade. É ele que vai nutrir o vovô, o 9, o eremita, é ele que vai nutrir Vênus, essa mulher maravilhosa. É essa criança que vira uma grande imperatriz. Então, é uma grande rainha. Então, eu tiro sempre falando assim, como que é bacana a gente olhar para si, valorizar quem a gente é e abrir esse sorriso para a vida, né? É como se o sorriso realmente fosse uma porta, a porta da esperança lá do Roberto Carlos. Ai, É como Jorge, se fosse isso, né? que E olhar o legal. bom. Ai, que lindo. Eu ficaria aqui a noite inteira com você, batendo papo. A Rafa colocou, ó, que também super positiva, que legal, né? Quanta Muito gente bom. passou por aqui hoje, né? E ficou com uma sementinha aí, desse papo maravilhoso entre mulheres aqui do dia 30, Shaktis em cura, Shaktis que apoiam outras Shaktis, e a gente vê, né, Van, graças a tudo isso aí, a esse divino, abrindo o nosso coração e cada vez com menos medo de amar, né? Olha, eu estava tentando procurar uma frase, eu acho que Nelson Rodrigues fala muito, né? Ligado a esse 3, ligado a esse aprendiz. Olá, Vânia, obrigada, maravilhosa. Ele fala, aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Eu acho que essa a questão ligada a esse aprendiz, a esse 3, é da gente realmente honrar a nossa essência e se permitir manifestar aquilo que realmente se sente. Então, o sentir, né, Nanda? Então, a partir do momento que a gente age, que a gente sente, que a gente, né, direciona para fora, a gente acolhe para dentro, o que a gente vai manifestar? Que seja realmente a melhor síntese de nós mesmos. Então, eu quero agradecer a todos vocês, que vocês vigiem um pouco os pensamentos, mas que não reprimam a manifestação, né? Que saia, a gente fala o 3, ele é fermento, onde ele chega, ele faz crescer, ele leva uma energia up mesmo, né? Esse amarelo, a cor é o amarelo, a pedra é o citrino, é uma coisa ligada a essa rainha, a esse rei, a essa parte nobre. Mas a gente tem que pensar que esse amarelo é realmente o solar. Venha manifestar aquele divino que todos nós temos, independente de ter nascido 3 ou não, né? Mas a gente olhar cada criança, a cada novidade, e a gente procurar essa reciclagem para a gente conseguir depois organizar, estruturar, expandir e vivenciar aí os 12 meses, né? Maravilhosos aí. Então, antes da gente ser peixes, a gente aprender com todas essas energias que vêm antes. Então, o 3 é o olhar positivo e aprendiz, mas que comunica. E uma coisa muito importante, essa troca que a gente fala das relações, Nanda, Uhum. seja ela, né, quais forem, mas principalmente no Tantra, a gente precisa realmente trocar, cambiar. Né? Realmente sozinha a gente não vai conseguir dar um passo evolutivo. E a gente, para cada relação, a gente leva, atrai um pouquinho do outro, mas esse pouquinho do outro que tem na gente, né? Senão não teria essa atração, né? A gente só vai transbordar e oferecer para o mundo o que a gente tem. Então, que nós possamos nos abastecer de nós mesmas, que possamos ser cada vez, né, como disse Samir, e como você citou aí, mais de nós em nós, né? E que possamos nos expressar livremente, com todo o respeito por nós e pelo outro, sabendo que somos o divino, que somos esse templo sagrado, que o outro também é, né? E que, no fundo, gente, o ser humano, ele só busca por essa aceitação. Ele busca por esse amor. Pessoas cometem atrocidades, né? A psicologia já traz como necessidade básica do ser humano, nós buscamos ser amados e ser aceitos. Então, pessoas que cometem atrocidades, elas também estão buscando a mesma coisa. Chamar atenção, ser vistos, né? Buscar esse amor e essa aceitação, só que está do lado doente, né? Do lado Essa sombra aí, criança, dessa exatamente, criança. essa criança quer ser Quer ser vista, né?
vista. Então, assim, que possamos nos olhar com mais amorosidade, que possamos olhar o outro com mais amorosidade, que possamos olhar o mundo com mais amorosidade, entendendo que cada um está no momento do seu processo evolutivo e que está tudo bem, que cada um tem a sua jornada e que está tudo bem, mas que a gente não deixe de fazer a nossa parte, que é cuidar da nossa jornada, né? Cuidar do nosso jardim para que as borboletas venham e não que a gente tenha que sair correndo aí atrás das borboletas, porque quando a gente captura as borboletas, a gente muitas vezes machuca elas. Então, Exato. que tenham perto de nós apenas borboletas livres, né? E que estejam livres para voar, mas que queiram ficar. E passarinhos sem gaiolas, né, Passarinho Nanda? sem gaiola, gente. Olha que coisa linda, né? Isso que é maravilhoso. Ai, Ivan, que delícia. Eu acho que eu vou aproveitar aqui. A Rafa é minha vizinha quase aqui, viu? Essa Rafa que está aqui no Elato. Eu vou aproveitar, Van, para convidar o pessoal que está aqui. Amanhã eu começo com um grupo terapêutico, tá? Vão ser 4 terças-feiras seguidas, encontros online, ao vivo, só que eles vão ficar gravados. Então, se você não puder assistir, né, na terça-feira, dá para assistir depois. Olá, Rafa, vem para o grupo terapêutico. E no primeiro encontro a gente vai falar sobre as escolhas que a gente faz, por que a gente escolhe o que escolhe e vive as consequências disso. Então a gente vai voltar lá nas nossas raízes, na nossa infância, na nossa criança. O segundo encontro eu vou trazer as bases do Tantra, sexualidade, vou trazer ciclicidade, produtividade, fazer algo bem bacana, uma base bem bonita desse Tantra do Oriente, né, amoroso e divino. Porque no terceiro encontro eu vou ensinar o ritual de autorização do prazer feminino, a automassagem, usar e liberar essa energia vital, sexual e criativa para usá-la a nosso favor. E no quarto encontro a gente vai mapear o que fazer com tudo isso na área da vida, que a gente precisa fazer o movimento ou olhar. Mas a gente vai aí, ó, se você tá... Nossa, né? eu já traduzi aqui em números, hein, Nanda? O primeiro encontro fala da energia do 3, o segundo encontro a energia do 4, o terceiro encontro a energia do 6 e no quarto encontro a energia do 8, desse planejamento, dessa gestão. Né? Olha que maravilha! Pronto, Van, vem também. Bem, a gente vai ficar num grupo de WhatsApp um mês, bem juntinhas, para que eu possa dar um atendimento individualizado. Vem, Rafa, me manda um direct aqui. Começa amanhã. E aí eu vou mandar tarefinhas, tem surpresinha, vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa linda. O que a gente merece. E aí a gente vai formando a nossa rede de apoio, a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai vendo que, independente das questões, as raízes são as mesmas, né? Nós passamos pelos mesmos desafios. E Com então certeza. vai ser um encontro muito amoroso, um encontro muito lindo. A gente vai ficar um mês aí. E olha que legal, né? A gente vai começar o primeiro encontro. Agora que eu tô me caindo nessa ficha, Van. O primeiro encontro vai ser nessa terça. Energia do 3. A gente vai olhar para a criança, para esse broto. E depois a gente vai fazer os outros 3 encontros no mês 4. Energia da manifestação. Maravilhoso. O 4 realmente é essa manifestação desse divino no mundo da matéria. E olha, Nanda, a gente acabou não falando dos portais. 30 de março, o portal 33 ligado à lua crescente, maravilhoso. Então é um portal muito bom, gente. Portal é uma fenda que se abre dentro dessas dimensões. Hoje a gente fica mais conectado com o nosso divino, com o nosso eu sou e também com os nossos mentores, né? Tanto para energias positivas quanto para negativas. Então, o importante é vigiar essa positividade nesse dia, manifestar aquilo que você quer fazer crescer de positivo na sua vida, inclusive questões materiais, mas desse sentir, dessa alegria, desse otimismo, desse entusiasmo. Sempre tem um site que é mandaladosdesejos.com.br, que é da minha mestra, Vanice Bonavigo, mas você pode fazer um círculo numa folha de papel em branco, um círculo a lápis, colocar você ali, desenhar, botar fotinha, ou botar um retrato, enfim. O que você quiser fazer, você como centro e os seus desejos ao redor de realização. E no dia 31 de março, gente, é um portal ligado a esse, é um indireto, né? 4-3, mas o 31 como esse último dia desse mês, né? De todos os meses que a gente pode ter, é o máximo possível no espaço-tempo. Então a gente tem ali um ritual que se chama o ritual do Senhor dos Karmas, ou Senhores do Karma. Que aí, ao invés da gente colocar numa mandala aquilo que a gente quer pra gente, é uma oportunidade desses mestres que são do conselho kármico de retirar aquilo que a gente não quer mais da gente.
Então, essas crenças, esses pensamentos, essas limitações, essas questões da matéria, essas questões emocionais, esses traumas, às vezes esses padrões repetitivos. Então, a gente coloca, escreve ali como se fosse uma grande carta, sabe? Sua mesmo com esse divino. E depois você queima essa carta de uma forma, né, possível, e você devolve isso à natureza. Então, aproveitem, são 2 portais nesse mês de manifestação, de manifestar e de destruição, né, Nanda? Que a gente fala como se fosse assim um alívio. Eu vou usar isso na minha aula de amanhã, no nosso primeiro encontro. Eu vou Usa. colocar essas 2 tarefinhas aí. Eu vou colocar o da manifestação para esse primeiro portal e para o segundo portal essa carta também para entregar aí. Maravilhoso. Vou fazer isso. Nossa, que legal. Vai ser lindo, lindo, E lindo. Eu vou usar olha, na minha quem primeira aula amanhã. assistir, quem assistir a essa live, gente, esse vídeo, porque muitas vezes depois, Nanda, as pessoas vão assistindo Ficam bem vendo. depois, né? Às vezes até depois em outros meses. A Nanda, gente, faz consulta online também, ela faz atendimentos presenciais, mas também online, então aí para o Brasil todo, para o exterior, assim como eu faço meus atendimentos também. Então, busquem o contato dela, porque realmente lidar com o nosso sagrado feminino, com esse masculino feminino também, masculino ferido também, é muito importante. Então, seja você solteiro, seja você casado, seja você que quer desmembrar um pouco mais dessas crenças e manifestar melhor o seu autoconhecimento, sacralizando o nosso templo, né, gente? Então, assim, busquem essa deusa maravilhosa e coloquem aqui os comentários do que foi essa live para vocês, gente. É um ambiente de troca, né? Eu acho que esse 3 vai falar sempre disso, assim, as interações que nos levam ao crescimento. Então, através dessa manifestação é que a gente cresce, a gente soma, a gente agrega, a gente vai subindo esses degraus. É Ai, isso, gente, que lindo. Eu agradeço as suas palavras. E é recíproco, você sabe disso, meu amor por você, minha admiração por você como pessoa, como mulher, como deusa e como profissional. Você sabe que é de dentro de mim. Então, gente, procure, tá? Porque os números nos ajudam muito. Vocês viram aqui, nos explicam muitas coisas. Tá? São trabalhos complementares. Então, busquem pela Van. A consulta dela, a sessão dela é de horas, assim, é uma entrega genuína e maravilhosa que vai mapear você. Então, vale muito a pena, tá? E vamos aí nos Fala o seu juntando. perfil, Nanda, também vai ficar aqui, mas fala também para ficar no vídeo. Ah, é verdade. @Nanda Cunha Terapeuta. Ok. E o meu é Van Vidal BR, gente. Então, A gente vai gratidão, deixar. Nanda. E como você falou, Van, dos comentários, isso é super importante essa troca, gente, porque a hora que as pessoas entram no perfil e olham lá que tem uns comentários bacanas, a pessoa fica com vontade de assistir. E muitas vezes, gente, uma palavra, uma frase que é falada salva uma pessoa. Isso é Vânia, muito você sério. também. E, gente, a gente exercita nessa manifestação o primeiro aspecto dessa generosidade dessa imperatriz, né? Então, assim, compartilhem o que vocês gostarem. Às vezes a gente tem preguiça de dar um like. Às vezes a gente gosta, inclusive, do conteúdo, do material, mas a gente não dá um like. E isso faz uma grande diferença. E lembra, Mercúrio trabalha esse câmbio, a casa do pequeno comércio, aquilo que a gente começa a trocar se transforma em graça. Por isso que a alegria se chama graça. Por isso que a alegria tem a ver com essa gratidão. É o primeiro processo do que a gente vai receber em troca, em câmbio. Então, manifestem sempre que vocês gostarem de algo, porque isso tem um grande poder e é recíproco. Essa reciprocidade vai acontecendo. Ai, minha amiga linda, quando vai ser a parte 3? Porque a gente fez a parte 1, essa já é a parte 2, né? Então, E vamos convidar a Clarice Val, 3 trincas de 30, vamos. Clarice, a gente já vai para deixar ver se ela você. aceita. Você já coloca, Van, nos comentários ali, e eu vou escrever também. Para a gente marcar a Clarice, que agora vai ser uma trinca de É de 30. 30. As 3 nascidas dia 30. Eu, numeróloga, você, terapeuta tântrica, e a Clarice com a leitura de registros acásticos, que é sensacional, além de outras coisas, né? O 3 vai fazendo isso,
Essa multiplicidade de coisas, né? multiplicação de deusas, né? Eu falo que a Carol, gente, eu chamo a Carol Teixeira de paredeira de deusas. Ela acha um barato, né? Porque eu falo que ela pare deusas. Inclusive, ela fez o meu parto, né? Ela me pariu e vai parindo muitas deusas. É isso, gente. É a entrega, é esse compartilhar, é essa energia. E tudo volta pra gente de uma forma muito linda. Muitas vezes a gente espera que algo volte pra gente pelas mesmas mãos que a gente Não. entregou. Mas não E é pelos assim. três, assim, volta de uma outra forma, né? Outro É esse brilho, é jeito. essa sorte, é esse up. Volta em upgrade. Que o divino nos surpreenda com mais momentos como esse e que logo a gente possa estar juntas presencialmente, minha linda. Estou marcando aí Vamos. para Salvador, eu quero fazer um evento tântrico aí. Eu atendo bastante gente de Salvador online por conta do Ai, BR e tô tudo doida pra mais, né, voltar. justamente. E eu quero fazer esse encontro tântrico aí. Quem sabe a gente faz com meditações da numerologia, junto com o Tantra. Vamos marcar esse negócio Tô aí, tá aberta bom? a esses convites aí, já tô plasmando. Já aceitamos o universo, agora vamos manifestar. Minha linda, Obrigada, muito obrigada. gente. Um beijo para cada um que passou por aqui, que vai passar, que ficou com a gente desde o começo, que deu uma passadinha, que vocês tenham recebido aí um pouquinho do nosso amor. Um beijo. Manifesta. Beijo. Beijo, minha linda. Tchau. Obrigada.